Diz assim, Isaías 29, versículo 9: tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não sei ler. Olha que coisa. Deus fala aqui, tardai. Tardai. Quando ele fala tardai, as coisas estão demorando. Se demorem. Ele continua: maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não do vinho, e andam cambaleando, mas não de bebida forte. Embriagado, anda o quê? Cambaleando, mas não de bebida forte. Então é de quê? De quê? O que a gente acabou de ler agora é exatamente o que acontece na vida de muitas pessoas. As pessoas estão com a vida cambaleando, como se estivessem embriagados. Diz aí que a palavra de Deus, ela está selada para esse tipo de pessoa, está selada para essas pessoas, já não ouve mais, não entende mais. É como se desse um livro selado para quem sabe ler, diz: lê. E ele diz: como é que eu posso ler se o livro está selado? É como se pegasse o livro aberto para quem não sabe ler e diz: lê. Peraí, eu não consigo ler, eu não sei ler. Ou seja, a pessoa olha para a palavra e ela não entende nada. Ela não entende nada. E ele ainda vai mais fundo. Diz assim no versículo 10: porque o Senhor derramou. Por que isso? Porque ele derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Peraí, o que é profundo sono? Profundo sono significa morte. Então, muitas pessoas estão mortas, espiritualmente falando, e ele está falando isso, não para pessoas que estão lá fora, ele está falando os mortos que estão aonde, gente? Aqui dentro. Pessoas que já ouviram a palavra e não estão entendendo a palavra, pessoas que conhecem a verdade, mas não vivem na verdade, pessoas que conhecem a palavra, mas estão com a vida cambaleando, como se estivessem embriagadas, mas não de bebida forte. Cambaleando de quê? Então, mas a pergunta é: por que Deus está falando isso? Qual o motivo de Deus falar isso para o seu povo? No versículo 13 ele revela, diz assim: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Como é que é? Isso é pesado. Deus fala: porque esse povo, ele me busca com os lábios, me busca com a boca, procura me honrar com a boca, me busca com os lábios, com a boca procura me honrar, mas o seu coração se afasta de mim, o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo, olha o que ele fala: o seu temor para comigo só consiste em mandamentos de homens, Peraí, o que é mandamento de homem? Mandamento de homem é mandamento que protege o homem para com outro homem, como por exemplo: honra o teu pai e a tua mãe. Isso é para que os filhos não venham faltar respeito aos seus pais. Não matarás, para que ninguém saia a ficar matando por qualquer motivo. Não adulterarás, para que o homem, não venha largar sua esposa e ficar se envolvendo com qualquer mulher que aparece, ou a mulher abandonou o seu marido e se envolver com outro homem que aparece. Que o casamento fosse sagrado.
Então ele colocou essas leis, ele colocou esses mandamentos, mandamento de homens: não adulterarás, não furtarás, para que a pessoa não chegue roubando o que é do outro. O outro trabalhou com tanto sacrifício e vai lá e rouba. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, para que o cara dependendo da autoridade, para não se valer da autoridade que tem e olhar para a mulher do outro, eu gostei dela, e querer tomar a mulher do outro. Então Deus pensou em todos esses detalhes. Mandamentos de homem, são mandamentos de homem para com homem, homem para se proteger do outro homem. Então as pessoas se seguram dessa lista do não, que aqui embaixo, essa lista do não, aqui embaixo é chamado de pecado. Aliás, é chamado de crime. Quem rouba não é criminoso? Eu não é. Quem mata não é criminoso? Aquilo que a Bíblia chama de pecado, a justiça chama de crime. Então tem muita gente que a comunhão dela com Deus, o temor dela com Deus, está baseado nessa lista do não. Ela não mente, não rouba, ela é bom cidadão, tem uma boa reputação diante de outras pessoas. Ela não mente, não dá falso testemunho, respeita os seus pais, é uma boa pessoa. O cara é bacana. Mas e para Deus? Quem é você para Deus? Talvez para os seus filhos você é um bom pai. Isso é bom para Deus? Agrada a Deus? Agrada. Você é um bom marido, isso agrada a Deus? Agrada. Você é uma boa esposa, é uma boa mãe, isso agrada a Deus? Agrada. Poxa, você é um bom funcionário, você é um bom chefe, isso agrada a Deus? Agrada. Pô, você é uma pessoa bacana, carismáticos, você ajuda as pessoas, isso é bom, agrada a Deus? Agrada. Só que no nosso relacionamento com Deus tem que ir além disso. Presta atenção, não é relacionamento. Deus não está falando de relacionamento de homem com homem. O que Deus está reclamando é de relacionamento com Ele. Ele não está reclamando de relacionamento com o próximo, Ele está reclamando de relacionamento com Ele. Ele fala: o vosso temor para comigo só está baseado nos mandamentos de homens. Ou seja, só na lista do não. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não isso, pronto, é suficiente. É por isso que só honra com os lábios, é por isso só honra com a boca, mas o coração mesmo está longe. Ei, Deus quer o coração. O que Deus quer? Ele falou aqui, cadê o mandamento de Deus? Está aqui, Deuteronômio capítulo 6, presta atenção, diz assim, versículo 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda. Olha só, atenta para isso, para que bem te suceda, e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. E continua: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você entendeu bem? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ei, Ele é o único Senhor. Não tem outro para você temer. Ele é o único Senhor. Ouve, pois, aqui ele deixa bem claro: ouve, pois, ouve, ó Israel. Entenda isso de uma vez por todas. O Senhor é o único Senhor, não tem outro. E continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de quê? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás, pois, o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. É isso que Deus quer. Ei, é isso que Deus quer. Não é só de boca, não. Ele quer o seu coração. O que tem no coração? Amor. Você ama Ele? O que tem no coração? Sentimento. Qual o sentimento que você tem por Deus? Você considera Ele? É dali que vem a honra. Quando a gente considera, quando a gente o ama,
com toda a nossa força. Quando a gente o ama com toda a nossa força. Ele fala aqui, ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, todo o seu pensamento e com todas as suas forças, gente. Gente, é toda a força, é tudo. Porque Ele é o seu Criador. Sem Ele você não vive. Sem Ele não há vida. Agora, quando a pessoa entende isso, a pessoa serve, a pessoa honra, ela serve a Deus com alegria, ela honra a Deus, é honra para ela, é uma honra servir a Deus, é uma honra. Nunca é título, posição, nada disso. Eu só quero honrar, eu só quero servir o meu Senhor. Pessoal, eu não quero esse negócio de bispo, esse título de bispo, de pastor. Eu não quero saber disso. Tudo que eu quero é só servir o meu Senhor, só isso. Então, esse é o problema. O que Deus tem visto no seu povo? Ele tem visto no seu povo pessoas focadas nas promessas. O povo está de olho nas promessas. Tudo o que faz é olhando para o que, gente? Para a promessa, para alcançar a promessa. E se importa pouco com o próprio Deus. Se importa pouco com o próprio Deus. As pessoas não estão se agradando de Deus. As pessoas não procuram, não buscam conhecer esse Deus. Senhor, eu quero te conhecer. Tenho o maior prazer em conhecer Deus, Tem pessoas dentro da igreja que querem conhecer Bolsonaro. Querem conhecer Bolsonaro. Estão loucas por Bolsonaro. Meu Deus, se tivesse a mesma loucura em querer conhecer a Deus, como seriam felizes? Coração, Deus falou, o vosso coração está longe. Esse era o problema da igreja de Coríntio. A igreja de Coríntio, assim, humanamente falando, por fora, fazia tudo certo. Parecia que fazia tudo certo, mas fazia tudo certo por religiosidade. Não fazia certo por Deus. Fazia certo por causa da lei dos homens. É um bom cidadão, é uma boa pessoa. O jovem rico, ele fazia tudo certo para os homens, mas para Deus não tinha consideração dentro dele. Dentro dele não havia espaço para Deus. Dentro dele, Deus estava reduzido. Dentro dele não havia consideração. Imagine se você descobre que o seu filho não considera você. Você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Quem é pai? Levante a mão. Imagine você saber que o seu filho não considera você. Tudo o que ele faz é só para você não deserdar ele, para ele tomar tudo que você tem, só isso. O que ele faz por você é tudo, é tudo falso. No coração, só faz as coisas por fazer. Não, por eu ser filho, eu sou obrigado a fazer isso pelo meu pai. Mas não faz com agrado, não faz com amor, não serve, não honra dentro de si. Presta atenção, não é honrar por fora. Estou falando honrar aonde, gente? Dentro da gente. Às vezes por fora você, meu Deus, eu te honro. Se Deus olhar para dentro de você, Ele vai encontrar essa honra dentro de você. Ele vai encontrar essa consideração dentro de você. Entenda quão profundo é essa coisa de comunhão com Deus, essa coisa de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não é igreja, casa, igreja, casa, igreja, não. Relacionamento com Deus é todo momento, é em casa, é na igreja, é no hospital, é na rua, é no trabalho, é em todas as circunstâncias. É no momento mais difícil da sua vida, é no momento mais alegre, mais feliz da sua vida, é no momento que você ganha, é no momento que você perde, está lá Ele, sendo considerado. Amém. Jó amava tanto, mas amava tanto a Deus, mas ele considerava tanto a Deus, que ele temia que os seus filhos pecassem contra Deus, então sacrificava pelos seus filhos, e não estava falando de pecado por fora não, ele falava assim, talvez os meus filhos fizeram algo contra Deus nos seus corações, olha só, nos seus corações,
Você vê que a comunhão dele com Deus não era uma comunhão religiosa. A comunhão dele com Deus não era uma comunhão tradicional. Não era uma comunhão baseada em rituais, em métodos. Não, era de coração, era verdadeira, era sincero. Eu pergunto, quando ele perdeu tudo, alguma coisa mudou dentro dele? Não. Sabe por quê? Porque ele considerava Deus de verdade, mesmo quando ele perdeu tudo. Quando ele ficou doente, alguma coisa mudou dentro dele? Não. Ele continuou amando a Deus, ele continuou temendo a Deus, ele continuou considerando Deus, ele continuou respeitando Deus. Quando a mulher falou amaldiçoa, ele olhou para a mulher e falou assim: você está louca, você não sabe o que fala. Ele deve ter orado a Deus: Deus, perdoa minha esposa, por favor. Em meio à dor, a Bíblia fala que os amigos foram lá ver ele. Quando os amigos encontraram o estado deles, eles jamais imaginavam que ele estava naquele estado. Quando eles viram ele naquele estado, ficaram sem palavra para consolar, ficaram sem palavra para dar para ele. Diz a Bíblia, os amigos ficaram em silêncio e ficaram lá com ele, dentro do quarto, ficaram lá com ele. Durante 7 dias, não disseram uma palavra para ele, só olhando para ele. Ele urrando de dor, gritando de dor, a madrugada toda chorando, mas em nenhum momento ele deixou de considerar Deus no seu coração. Em nenhum momento o seu coração se afastou de Deus. Lembre-se, a queixa de Deus é: os seus corações se afastam de mim. Jesus ainda reforçou, ele diz: os vossos corações se afastaram de mim. Se afastaram. Em nenhum momento o coração de Jó se afastou de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Ah, pessoal, eu como queria, ontem à noite, quando Deus falou isso comigo, para que eu viesse aqui e falasse isso, é tão profundo que eu disse: Senhor, o teu povo vai entender, me ajude a fazer entendê-los. Porque olha, a hora que você entender, o momento que você entender isso, você nunca mais será o mesmo. Eu quero que você entenda, não é pelo que você ganha, não é pelas promessas, não é pelo que Deus pode fazer por você, não. É por aquilo que Ele é para você. É Ele, não é o que Ele faz, não é o que Ele pode dar, não, é por aquilo que Ele é para você. É isso que Ele quer, ser considerado, ser amado, as pessoas se agradarem dEle, buscarem Ele com choro, as pessoas quererem conhecê-lo, quererem mais dEle. É isso que Ele quer, é só isso que o seu Pai quer. Volte-se para Ele e viva. Amém. Ele disse isso, guardem isso. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouve isso. Amém.